programa Mercado e Ação de hoje recebe o nosso comentarista, mas hoje para um bate-papo, que também é o presidente do Fórum Latino-Americano de Defesa do Consumidor e, desde a última terça-feira, conselheiro-presidente da Agergs. Santini, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Luiz Antônio. Sempre um prazer estar aqui contigo. Relembrando que o nosso programa ele é exibido na Poa TV, canal 6 da NET, todas as terças-feiras, às 22 horas e 30 minutos, quintas-feiras, às 23 horas e 30 minutos e aos sábados, às 8 horas da manhã. E você também tem a transmissão online pelo site poatv.net. Santini, vamos falar de Agergs um pouquinho? Vamos. No teu discurso de posse, tu falaste sobre a tendência do serviço público, tanto em relação quanto à qualidade, quanto em relação ao preço. Falei. Explica um pouco. Tem momentos que eu acho que eu sou um pouquinho atrevido no bom sentido, de ter uma visão de médio e longo prazo das coisas. Eu tenho acompanhado, e aí fala aqui uma pessoa que veio de iniciativa privada, trabalhou no setor público do Estado do Rio Grande do Sul, na Fundação de Recursos Humanos, e passei por 7 ministérios, sempre em cargos de chefias, liderança, etc. E tenho observado que o serviço público, e aí é um contexto que a gente tem que pensar como estadista e principalmente no carinho e na obrigação que a gente tem com a sociedade. E eu afirmei com todas as letras lá na posse, quinta-feira, da Agergs, que o serviço público de 2015 nós vamos sentir saudade. Porque vamos, no caso do Rio Grande do Sul, vamos pagar mais, né? Os tributos vão aumentar a partir de janeiro, e vamos receber serviços públicos de menos com menor qualidade. E isto não é uma visão pessimista, isto é uma ameaça, é uma situação que eu acho real, mas serve também como oportunidade. E oportunidade para quem? Primeiro, para os servidores, que têm uma função extremamente nobre junto à sociedade. E mais importante, para os líderes e gestores da administração pública. Porque uma coisa é tu fazer gestão, outra coisa é liderar pessoas. Liderar pessoas, tu trabalha com o ser humano, que é o maior desafio do planeta, não é só em administração pública. Claro. Então, a ideia é que os cargos devem sempre ser ocupados na administração pública por pessoas que tenham uma bagagem, um perfil adequado a atribuições desse cargo. A competência não quer dizer que a pessoa seja boa ou seja ruim, quer saber se ela tem condições de executar aquele serviço ao qual ela se propõe. Exatamente. Essa teórica redução na qualidade, da qual existe muito forte essa possibilidade para o futuro, e aumento dos custos, tu entende que isso é reversível? Claro. Tu entende que o preço pode ser menor no futuro e com muito melhor qualidade? Pode. E do que depende? Eu sempre tenho dito que grande parte das legislações que surgem no Brasil e no Estado, elas são mais de gabinete e por interesse de corporações e de poder econômico. Isso não resta a menor dúvida. O que eu colocaria aqui como uma provocação proativa é que quem é responsável pelos projetos de leis, e aí são vários atores, e aí a própria sociedade pode fazer através da iniciativa popular, tem que pensar em leis mais inteligentes, mais respeitosas, com uma abrangência mais coletiva. E nesse caso, seja o Rio Grande do Sul quanto o Brasil, ele tem que primeiro pensar o Estado que nós queremos. Isso é uma falha do Legislativo? O Legislativo não tem interesse. Não tem interesse porque o Legislativo hoje usa muito o Poder Executivo para se complementar, nomeando e apadrinhando aliados políticos partidários para depois ter como retorno o próprio voto. Isto primeiro é o desafio. Então, pensar o tamanho necessário do Estado como um todo, porque nós estamos vivenciando que a maioria vai fracassar pela saúde financeira. A maioria do Estado, município, Estado, União, estão em crise financeira. Esse é o primeiro desafio. E o segundo, tão importante quanto o primeiro, é um novo modelo de administração pública. O modelo que está aí já esgotou. Nós fingimos que mandamos em administração pública, alguém finge que obedece, alguém finge que trabalha, outro finge que paga, outro finge que recebe. Então, fingir que paga a gente não finge, o cidadão paga. Não, eu estou dizendo assim... Eu brinquei. O único que não finge é o cidadão porque se paga. Exatamente. E o que o governador Sartori colocou com muita propriedade, diz assim, nesse contexto difícil de desemprego, o servidor ainda pode, se
se beneficiar porque ele tem estabilidade. Isso é uma verdade, isso não é desrespeito ao servidor. Mas o que nós temos que verificar é que eu sou pago pela sociedade para servir essa sociedade. E muitas vezes eu não exerço o meu papel pleno das atribuições do cargo. Eu deveria fazer um pouquinho mais da atribuição do meu cargo, se é que eu gostaria de ser respeitado como um grande agente público a bem da sociedade. Vamos mudar agora o teu casaco de Agergs para Fórum Latino-Americano de Defesa do Consumidor. Pois não. E vamos falar do sistema de mobilidade da cidade. Está bastante polêmico nesse momento. O Uber é um sistema, é uma prática, mas tem várias outras empresas, enfim, não vamos tratar, quando falarmos de Uber, não vamos pensar em algo isolado. Não. E sim um contexto de mobilidade. Como é que, pelos órgãos de defesa do consumidor, como é que está sendo visto essa necessidade de repensar a mobilidade urbana? Primeiro, tu falaste um negócio, o Uber é um dos pontos dentro do conceito maior que chama-se mobilidade urbana. Eu vou só fazer uma recordação, e eu vou citar um nome, porque eu considero ele como um grande executivo na administração pública. Há uns 3, 4 anos atrás, nós levamos uma proposta do Fórum para criar um comitê permanente de mobilidade urbana para Porto Alegre, onde Uber é uma das alternativas. É um dos instrumentos para ajudar. E aí eu vou colocar minha posição. Para o consumidor ter uma alternativa de serviço com melhor qualidade, com maior segurança, com melhor controle e com preço talvez menor, é muito bom. Agora, eu não posso, como consumidor, admitir que este segmento de serviço novo que está surgindo no mundo e aqui em Porto Alegre desobedeça ou não cumpra com algumas regras mínimas, né, dentro de uma concorrência livre, porém justa e necessária. E aí eu faço um chamamento para o segmento de taxista. A gente tem várias informações, temos excelentes profissionais dessa área, né? O sindicato tem um papel extremamente importante, ele educa, ele orienta, mas nós temos alguns serviços e alguns procedimentos que são reprovados, né? Nós muitas vezes não temos pessoas educadas, pessoas muitas vezes fumam dentro do veículo, não com a presença... Vamos dizer assim, 70%, 80% dos táxis estão bons. A maioria são bons. São bons. São bons, eu uso o serviço. Agora, se ele me desrespeitar um taxista e no meu direito do consumidor, eu desço, oficializo a denúncia, porque também aí o consumidor tem que ser responsável. E no caso das mulheres, nós temos vários registros, principalmente no Ministério Público, de comercialização de produtos ilícitos e de abordagem, né, assédio moral ou sexual em relação à usuária do táxi. Isso é minoria, mas esse serviço que está aí surgindo é para provocar, é uma ameaça? É, mas eu também posso entender para os taxistas que é uma oportunidade. Por que a escolha é do consumidor, agora desde que a prática seja ética, legal e moral. Sim, existindo regra de funcionamento e ela sendo aplicada a todos, toda concorrência é saudável ao consumidor. Com certeza. A entrada do Uber, e usando o Uber apenas como referencial, é um caminho sem volta. É mundial, é uma tendência mundial, né? Começou como um aplicativo de carona e se tornou um negócio pela oportunidade. Parece que tem mais 3 ou 4 empresas mundiais que estão prestes a desembarcar aí também. Na verdade, praticamente todos os hotéis já utilizam Ubers com outros nomes. Isso. Que tem lá seus 5, 6, 8, 10 carros bons, motoristas bons, enfim, etc., diferenciados, carros executivos, à disposição de hóspedes selecionados. Exato. Já é uma prática tão velha quanto o táxi. Eu recentemente estive nos Estados Unidos e ia pegar um táxi normal, num hotel bom, né? E aí a opção que me ofereceram uma limusine, né? Com um chofer super educado, dominando vários idiomas, inclusive português, pelo mesmo preço de um táxi normal. Mas aqui no Brasil isso custa o dobro ainda. Aqui custa o dobro, isso vai ser bom que vai baixar. Isso que a gente tem que ver. Primeiro, não pode ter regras diferenciadas, não pode ter custo diferenciado, né? Por exemplo, se eu pago imposto, IPVA e uma série de outras coisas, licença, vistoria, etc., esse também tem que ser fiscalizado. O equilíbrio disto, o equilíbrio desses serviços, ele vai estar no consumidor.
Com certeza. É quem vai regrar, na verdade, o que está bom e o que está ruim, evitando ou buscando. Mas aí tu disse uma coisa certa. Primeiro, o consumidor em todas as áreas da relação de consumo, ele é a palavra mais importante. Só que ainda nós não somos unidos. Mas o consumidor tem que ter um porto seguro. Por exemplo, se esse profissional do serviço Uber, ele desrespeitar, ele tem que saber aonde que eu posso denunciar, qual o órgão que fiscaliza esse serviço. Por isso que os taxistas têm razão também quando eles gritam, não, vai concorrer comigo sem pagar o que eu pago, é injusto. Então, o que a gente recomenda no caso de Porto Alegre, qualquer município que esteja implementando um novo serviço? Que haja um comitê permanente que estude e pense permanentemente a mobilidade urbana, porque tem educação do consumidor, educação do prestador de serviço, tem transporte coletivo, tem um negócio de calçadas, tem um monte de coisa, não faz um trabalho pontual, e reúne todos os atores, Luiz Antônio, isso que eu digo, não deixa nenhum ator que pode, Ministério Público, Defensoria Pública, Delegacia, EPTC, taxista, consumidores e o próprio Poder Executivo e Legislativo que tem que estar junto. Santini, hoje nós vamos encerrar de forma diferente esse nosso bloco. Nós vamos encerrar com o nosso convênio com a Secretaria de Segurança Pública, apresentando uma criança, um adolescente desaparecido.